Então vamos falar do grande ato aí, né? A redenção realizada, a vinda do rei. O que é que eles vão dizer sobre esse momento tão importante? Então, aqui começa, de fato, biblicamente falando, os evangelhos, né? Eles tratam do evangelho, mas em termos literários, né? Não o evangelho é boa notícia, igual você tinha esclarecido antes. Eles vão começar a falar sobre o Senhor Jesus. Como que a vinda, a encarnação de Jesus, seu nascimento, sua genealogia, como você lembrou, e vão cumprindo sequencialmente uma série de expectativas do Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus não nasceu de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer época. Ele tinha em si uma concentração de expectativas que tinham sido antecipadas com outros profetas, com outros reis, com outros sacerdotes, mas que Cristo Jesus ia dando mais clareza para as pessoas. É claro que o ministério dele, essa vinda do rei, ela não veio plena de uma vez só. O ministério dele teve fases, né? Uma fase mais de desconhecimento, de obscuridade, uma fase de popularidade de Jesus e depois uma fase de perseguição, que são os últimos relatos da vinda de Jesus. Então, ele vai apresentando aqui como que o ensino de Jesus era o ensino da comunidade do reino, por que que o Senhor Jesus usava parábolas, justamente porque era o tipo de linguagem para os cidadãos do reino de Deus, que escondia das pessoas que não pertenciam ao reino e revelava a quem pertencia. A maneira como que Jesus vai convidando as pessoas para participar do reino, como quem participa de uma missão. E isso vai ser muito importante para a compreensão do próximo ato, que é o período da igreja, que é o período do anúncio de tudo aquilo que o Senhor fez. Como que a morte de Jesus, a sua expiação, a Jesus já de alguma maneira percorrendo territórios que eram considerados gentílicos, como que tudo isso vai moldando o que vai ser a missão da igreja. Então, é uma espécie de um capítulo que é uma dobradiça. Ele tanto responde todas as expectativas do que vieram antes, do que veio antes, como também já molda aquilo que vai acontecer para frente. Qual vai ser a Antes e missão? depois de Cristo, Exatamente. Não é, basicamente não é aí, à né? toa, não é que a gente organiza Aham, a história dessa maneira. exato. Muito interessante. Então aqui a gente vai ver o desenvolvimento do ministério do Senhor, vai ver nascimento, ministério, morte e ressurreição, e Isso. a gente tem então o avanço disso no próximo ato, que é o propagando a notícia do rei, né? A missão da igreja. Então, como é que eles vão abordar esse capítulo? Porque tem bastante coisa incluída aqui, né? O que é que eles falam? Aqui, né, como os capítulos eles vão aumentando um pouquinho de tamanho à medida do livro, e eles vão também sendo colocados muitos conteúdos aqui. Bem, aqui começa tanto ah, geograficamente a saída da igreja de Jerusalém para os confins da terra, seguindo a própria sequência que o livro de Atos, por exemplo, apresenta, mas também incluindo novos temas, como, por exemplo, não só o que eles anunciavam, mas no poder de quem. E aí eles discorrem aqui sobre o Espírito Santo, não que o Espírito Santo não tivesse aparecido antes, mas como que o Espírito Santo vai moldando essa comunidade do reino, como que os primeiros anos de testemunho delas são sempre marcados por essas intencionais aparições do Espírito Santo para trazer autoridade para a comunidade e essa comunidade trabalhando em ciclos concêntricos, assim, saindo da Judéia rumo a Samaria até os confins da terra. Então, o livro de Atos, as epístolas, as plantações das primeiras igrejas, tudo isso aqui é muito importante, abrindo um parênteses, porque o Michael Gorin, principalmente, ele é alguém muito interessado por o que a gente chama de uma teologia missional. Ele tem muitos livros escritos sobre isso. Aqui ele encontra os parâmetros bíblicos para propagação do evangelho, para a expansão da comunidade do reino. Então, a plantação de novas igrejas, a formação desses líderes, como que o evangelho é anunciado a outros povos, num tempo tão marcado como o nosso, de estratégias assim retiradas de tudo quanto é lugar para plantar uma igreja, para começar um trabalho, marketing, administração, terapia, nada contra nenhum dos profissionais dessas áreas, mas existe um padrão escriturístico, uma maneira de Deus ter entrado na história, um ato da redenção de Deus ir
colocando seu povo em missão e como que essa missão se deu. Até passando a chegada em Roma, a chegada na Europa. Então, assim, os dados que o próprio livro de Atos, principalmente, né, recheado pelas epístolas, vai fornecendo para nós. Então, é o capítulo talvez que esteja mais avançado em termos das nossas próprias Bíblias, né, do conteúdo das nossas próprias Bíblias. Sim, isso é interessante. E por fim, ele chega ali no Atos 6, que é o que ele coloca como a volta do rei, redenção Isso. concluída. Eu acho interessante esses termos, né? Redenção iniciada, redenção realizada, mas a redenção ainda não está concluída. Ele faz uma distinção, então, entre a redenção realizada e a redenção concluída. Isso. No meio reformado é muito comum a gente tentar falar sobre a espécie do já e ainda não, né? O que é que ele vai falar aqui sobre a volta do rei? Muito bom. Isso também é uma maneira bem bíblica de entender um assunto que às vezes espanta as pessoas, que é a escatologia. A gente sempre pensa que escatologia diz respeito a coisas do futuro, fim dos tempos, arrebatamento, deixados para trás. A gente foi, assim, bombardeado de... Aliás, um parêntese, não, em vez de ler Deixados para Trás, lê esse livro aqui, que vai dar uma estrutura. Muito melhor, vai ajudar muito mais. Por quê? Porque ele vai mostrar que todo esse processo ele é histórico, redentivo e escatológico. Eu sempre gosto de colocar esses três conceitos juntos. Ele é histórico porque, de fato, ele foi acontecendo um ato atrás do outro e, concreto, aconteceram mesmo. A gente tem que crer em tudo isso assim que aconteceu historicamente. Cada um desses atos é redentivo, ou seja, a redenção foi iniciada. O que Deus está fazendo? Ele está recolocando aquelas estruturas criacionais que foram afetadas pela queda. Então ele está redimindo o seu povo. Só que ele não faz isso de uma vez. Ele já faz isso de maneira verdadeira, concreta, histórica, mas ele faz ainda de maneira pontual, fragmentada, incompleta. Por isso que ela é uma redenção iniciada. Ela já foi iniciada, nós já vivemos as realidades, as dinâmicas que são próprias do reino de Deus. A gente já vive debaixo do reinado de Cristo. Só que ainda não, essa expressão, né, do já ainda não vivemos nessa plenitude, porque dependemos do quê? Da volta do rei, do dia do julgamento final, onde ele vai estabelecer de fato o destino eterno de cada um. Então, esse último ato, ele vai estabelecer exatamente isso, a nova criação, a recriação de todas as coisas, a vinda de Jesus, o tribunal de Cristo. Cada um desses elementos é apresentado, é um capítulo curto, mas assim, é a esperança, é o capítulo nosso de esperança. Eles terminam de uma maneira muito bela, assim, sobre ele vive e ele vem em breve, o anúncio de que nós nunca podemos pensar, por mais progresso que a gente experimente, de que nossa igreja, nossa sociedade cristã, nossa cultura cristã, ela alcançou o seu nível máximo. O pecado sempre o aguilhão da morte sempre vai nos cutucar. A gente sempre vai ter que encontrar perdão no nosso sumo sacerdote que intercede por nós e aguardar o dia em que toda lágrima dos nossos olhos vai ser enxugada, que a morte de fato vai ser engolida e a gente vai poder cantar: ó morte, onde está a sua vitória? Essa é a expectativa do desfecho da redenção. Então não está completo ainda. A gente não pode pensar que está completo, que acabou só em levantar a mão num culto, aceitar Jesus e que a história está terminada. Historicamente, concretamente, ainda tem atos para acontecer.